O que quer dizer? A gente não tem o bordão ainda. A gente não tem o bordão ainda. E olha que já passou. Voltou e já tá muito Olha passado, quem voltou, né? já voltou e já voltou, já faz um tempo que voltou. O que tá acontecendo aqui? Eu botei cabelo, gente, então é outro dia realmente. Pela primeira vez é um outro dia. Chegou E a alguma coisa comida? minha! Ai, eu queria que fossem minhas revistas. O meu cabelo. Meus mimos chegaram! Vai chegar essa comida já já, tá? A gente vai reagir ao episódio 5 hoje, que é o nosso preferido. O nosso preferido. Se esse é o meu preferido. Não, você tá falando da primeira parte. Ah, tá. A segunda parte você pode estar adquirindo aqui no link que está abaixo na descrição. Também vai sair no canal da Produção Abaixo na Muito Tempo. descrição ela botou assim. Vamos começar. Vamos reagir, que são 25 minutos reagindo. Eu e minha mãe. Tem que dar pausa pra não ficar ué. Gente, deixa eu falar. Essa cena causou uma leve confusão na cabeça de geral. Porque isso aqui são 2 anos antes, quando a mãe da Camila descobre que ela está dançando como Carla na boate. E muita gente não entendeu, mas tem o camarim é diferente. Mas vocês podem ver que também tá com... Tá com efeito. Um efeito. Então, efeito, é um filtro que coloca por cima da imagem. É como se fosse uma capinha. E aí fica com esse ar mais vintage. Eu adoro, porque eu uso nas fotos todos os meus... Tudo eu uso vintage, eu amo. É um outro camarim, a Camila tá com o cabelo um pouco mais curto, porque o da Carla é desse tamanho. E a Camila tá com o cabelo um pouquinho mais curtinho. Só que muita gente achou que isso foi antes da cena que se sucede. Mas na verdade é uma lembrança da Carla antes dela dançar no Pole. Aquela mulher é uma cafetina. E você é uma puta. Mãe, eu não sou prostituta, eu só danço. Dança feito uma vagabunda. Quanto é que eles te pagam pra você ir pra cama com eles? Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Mãe, chega! Você não é exemplo nenhum pra falar de mim, você se submete ao papel de Jota! Gente... Gente, parei nessa lagriminha caindo. Por quê? A Nádia falou assim, quero uma lágrima do olho esquerdo. Aí eu fiz a lagriminha cair no olho esquerdo. Ela falou de sacanagem. Eu falei, você quer uma lágrima no olho esquerdo? Então eu vou dar uma lágrima do olho esquerdo. Aí caiu assim. Gente, a Nathalie merece o Oscar. Para! Tá bom, merece. Você quer o Oscar? Você quer o Oscar? Concordo! A gente merece. Gente, é sério, agora brincadeiras à Você parte. merece. Eu quero falar uma coisa, deixa eu falar. É sério, eu sou muito grata, de coração, de ter você trabalhando comigo, porque você me ensina muita coisa. É sério, porque você me acrescenta muito. É porque existem vários parceiros quando você trabalha. Parceiros que às vezes você joga com ele e parceiro que às vezes não joga, não tem química, não tem troca. E você é uma parceira que joga comigo e me acrescenta demais. A gente joga juntas. Eu aprendi muita coisa com você, então eu sou muito, muito, muito grata, de verdade. Eu também É sou, sério, eu eu não tô te brincando, amo. eu tô falando de verdade. Eu também sei que é de verdade, porque eu também sinto isso. Eu também te amo. Nossa, parece despedida do canal, né? Para, Mas Nathalie. calma, galera, a gente não acabou o vídeo. Ah, uma curiosidade. Que esse camarim que vocês acabaram de ver, na verdade era o nosso camarim oficial. Porém, a gente conseguiu uma boate pra gravar, então a gente regravou todas as cenas. A gente só Na deixou a verdade, da mãe. Na verdade, a gente perdeu as cenas. Boa parte das cenas A do verdade camarim. tem que ser dita. Esse é o figurino que eu mais gosto. Que é o de- Porque me lembra essa coisa da Camila e da Lauren, Secretária. sabe? Secretária e empresária. Então eu acho que esse figurino é uma mistura de uma secretária e de uma empresária. E que eu acho que foi o que mais me mexeu como personagem, sabe? Tô minha vendo cara ali. pela sua cara ali. Essa cheiradinha não tava no roteiro. E foi uma coisa que na hora me deu muita vontade de fazer. Não sei se isso é legal, cheirar a roupa assim. Ah, tava- que você... suada. Não tava suada, não. Provocou bastante também. Que palhaçada foi aquela com aqueles caras? Essa cena foi difícil para um porque a gente tinha que falar muito alto, muito alto. E era uma cena que a gente tinha que sussurrar. Então, a gente fez várias vezes essa cena, né? E a câmera tava tudo muito perto, a gente tinha que Na falar verdade, muito alto. quem tava fazendo áudio nesse dia era uma pessoa que ela tomava muito cuidado com o áudio.
Então, a cena não necessariamente precisaria ser sussurrada, só que eu, em espanhol, eu falo um pouco mais baixo. Então ela ficava me mostrando que o meu tom não tava chegando. E normalmente quem fala um pouco mais baixo é a Pri, porque eu grito, né? Eu falo alto já. Só que falando espanhol, por eu ter uma certa insegurança na língua mesmo, eu acabava falando um pouco mais baixo por timidez. E aí, na hora da gravação, eu falando em espanhol, as minhas falas ficavam um pouco mais baixas. Mas depois na edição arrumaram. Eu não divido Eu nada amo que eu fico reagindo. Eu realmente reajo, eu fico assim. Mas eu gosto que todos eles desejem o que só Lauren Pugliese pode ter. Eu não sou tuya. Você me enlouqueceu dançando Eu acho mais daquele sexy jeito. também, uma voz mais baixa. Lauren, não, acá não. Eu acabei de falar que eu falo Aqui alto, eu tô sim. gritando, aí eu falo. Eu acho mais sexy, ou seja, zero Não sexy. podemos. Derrotei, desculpa. Por que eu não posso ver o seu rosto? Eu amo esses sussurros. Eu também. Não, tipo, né? Não, Às não vezes assim. respiração. É uma respiração. Não precisa, né? Mas é sério. É um segredo. Cheio de segredos. Sim. Nossa, essa língua, hein? Essa língua ninguém pegou, né? Volta aí, gente. Reassiste o capítulo. Ela meteu a língua na minha boca sim. Meti nada. Meteu sim. Não meti. Meteu. Não sei nem como é que é botar uma língua na boca. Ensina. É só pra você ver. Como? Ah, outra curiosidade. Essa cena foi difícil pra caramba também. Essa cena Quadro, foi uma das quadro. primeiras que a gente gravou. O que aconteceu? A gente gravou uma parte na boate. E essa cena da sala da Candace, a gente gravou no Wolf. Então a gente gravou num dia muito antes de gravar boate. Então o cabelo tem que estar igual, tanto o meu quanto o da Pri. Então vocês podem até ver se Figurino. vocês reparam, o figurino tem que estar tudo igualzinho. E a gente gravou tipo um mês depois da boate. E gravou um mês antes da cena do sexo mesmo, que é a cena mais esperada. E uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, óbvio que vocês vão saber. O meu piercing caiu. Então eu não consegui botar de volta. E aí a Alexia, maravilhosa, me salvou. E ela sempre colava o piercing falso em mim. E essa cena, toda hora o piercing sumia. Por causa da pegação. E aí eu tinha que colar um piercing a cada vez que eu ia gravar um take. A cena toda muito dirigida detalhadamente pela Nádia. Foi uma das cenas mais demoradas que a gente gravou. Acho que foram 5 horas de gravação dessa cena. Do início ao fim, tanto essa parte da entrada. E aí eles iam vendo que a perna ficava mais bonita se a perna ficasse de fora. E falava, levanta ali. Demorou bastante todas essas ceninhas. Foi a primeira vez que a gente que a gente não pôde improvisar nada, zero. A gente tinha... Era muito marcado. Tudo muito marcado. A hora que o pé descia na escada, qual era o local, a mão que passa ali pra levantar a roupa dela pra ficar uma coisa mais sexy, era tudo muito... Tudo no minutinho certo. Entra logo aqui. A cara de diabólica da Priscila é maravilhosa. Ela assim, você nem fazendo, não tem condição. Por favor, faça. Vou mostrar pra você de novo e você vai fazer. Ela olha assim. Não podemos. Que isso, né? Você olha mais ou menos assim. Nossa, não é assim, não. Só que é melhor, porque é você fazendo. Não, você sabe fazer. Por favor, tenta fazer uma Não, cara não, assim. não é bom. Não é bom. É sim, eu Não. sei que é. Não sou. Eu te conheço, eu sei que é. Não, faz... Ó, não, sem fazer essa cara, só o olhar, vai, você tava bem. Não, sem a boca, peraí, sem a boca, vai. Mas você faz com a boca. Esquece eu, faz você. Faz o seu. Não, faz você, para de querer imitar. Não, chega. Não podemos quedar-nos aqui. Eu vou amar ficar aqui. Antes de continuar a cena, essa foi uma cena também que pra mim foi muito difícil gravar.
Porque eu gosto de gravar quando você grava a cena do começo ao fim, diretona. E a gente tinha muitos planos. Então a gente cortava sempre a cena. Corta aqui, agora vamos pegar esse pedaço aqui. Agora vamos fazer assim. Essa foi a cena. Pra mim foi uma das cenas mais difíceis pra você não perder ritmo, pra você não perder a nuance, você não perder o clima. É muito diferente do que vocês vão ver. Vocês vão ver não, porque na montagem fica, tipo, parece que tá tudo ok. Não parece nada. Porque na sala 13, por exemplo, a gente gravou contínuo do início ao fim. Essa, a gente foi gravando trecho por trecho, porque era muita fala. Foi a primeira vez que eu gravei muita cena em espanhol. Eu tava com um salto gigante, a Priscila também tava com um salto que machucava o pé dela, ela quase caiu nessa cena. Eu caí na cena 3. Foram horas gravando. Também. Essa aí eu virei meu pé. Essa aí você virou o pé. Caí de boca. Eu caí de boca. A gente gosta da realidade, entendeu? Porque eu acho que para ser real a gente tem que mostrar real pro público. Gente, se uma mulher dessa faz isso comigo, tudo que eu não ia ter é autoconfiança. Olha essa mulher. No começo, pra eu fazer uma cena dessa seria muito difícil. A primeira cena de beijo que eu dei na Nathalie, pra mim foi muito difícil, porque eu tava começando a minha carreira, não um beijo com uma menina, um beijo com um homem, qualquer pessoa que fosse um estranho pra mim. E depois eu acabei pegando tanta confiança com ela e com o Rô trabalhando, que hoje eu consigo fazer cenas sem medo, sem pudor. Ela anda pelada na minha casa? Ando nada. Anda assim, você tava aqui pelada. A Graham. Todo mundo aqui. Mentira, gente, não pelada não. E tinha uma equipe que era tão... que você via que não existia maldade, que tava ali realmente trabalhando, que o foco deles era fazer uma cena foda. E o que a gente mais fez foi ficar pelada, justamente. E eu me sentia muito tranquila de fazer uma cena dessa, que na verdade... eu acho que não era uma cena de banho completamente, era uma coisa passando óleo, umas coisas assim. Era, e aí foi uma proposta mais ousada. Passando creme, tinham várias pequenas ceninhas, tipo, tinha o café da manhã dela, lendo na varanda. E aí foi uma proposta bem ousada que eu aceitei de boa. Era uma equipe que me respeitava demais e que tava ali realmente trabalhando. E é a confiança mesmo que você e o Rô me dão. A que devo essa honra? Procurando um lugar tranquilo pra trabalhar. Quer beber? Essa cena, ela é um espetáculo, de verdade. É uma das cenas que eu mais gosto em questão de produção. Porque a gente tem um plano de detalhe que tá lindo, lindo, uma arte maravilhosa ali. E o tempo todo a Camila está no fundo. É lindo. Pronta pra entrar. E era os atores se escutando o tempo todo, porque não tinha ninguém pra falar assim, agora você entra. Não, era se escutando mesmo. Ai, Camila! Bom dia, senhorita Smith. Essa é a Germana, uma amiga da família. Gente, é completamente diferente ver a Camila com a Lauren e fora do escritório. Então, o que era mais legal pra mim nesse episódio era ver elas duas em outro lugar, sem ser no escritório. A Lauren completamente menos séria, mais tipo... Era a cena que eu mais gostava de fazer, porque eu me sentia mais livre, menos preocupada com o tom de voz, com tudo que esse conjunto da Lauren, sem perder, é óbvio. E era onde eu conseguia brincar mais com ela, porque ela tinha que agir como se fosse no escritório. E eu tentava quebrar esse gelo dela. E era bem divertido, né, gente? É maravilhoso. 2 de sempre, então? Isso. Já trago. Fiquem à vontade. Obrigada. Desculpa a demora, que eu tive uma noite agitada. Imagina, eu tava vendo esse livro sobre... Como se ela não soubesse com quem foi essa noite agitada. Uma noite agitada. A Lauren nem tá bem humorada, né, gente? E nem transou, hein? Por isso que eu falo pra ela que não é sexo. É mais que isso, não é pagar. É desejo. É tesão. Vamos voltar. Mas é um lugar muito romântico. Aconselho ir com alguém que você ama. Claro, quando eu for eu quero ir com alguém muito especial. A Lauren não sabe, mas ela já está dando em cima da Camila. Ela já está apaixonada. Olha como é que ela fala com a Camila. Óbvio que tá apaixonada. Gente, não tem nem como. Quem não se apaixona pela Camila, gente? Eu sou apaixonada pela Camila. Na verdade, a gente tá terminando esse vídeo agora. É isso, curte, deixa um comentário. E se inscreve, gente. Beijo, essa galera. é minha make. Vamos, Nathalie. Peraí. Eu tô com fome. Não, eu meu quero almoço me chegou divulgar há também 2 com horas. make agora. Porque eu quero fazer um canal de makes. Porque eu acho que eu vou me dar bem, né? Não é pra rir, gente! Brincadeira, gente. Beijos.